Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e comigo hoje está ela, Júlia Vilchen, mais conhecida agora como a Dinheirista. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais conhecida como a Dinheirista, mas a Dinheirista não sou eu, né? A Dinheirista é uma ideia. Dinheirista é algo mais abstrato, é algo mais do mundo das ideias. É um conceito, e para quem não está entendendo do que a gente está falando, a Dinheirista também é um novo quadro do seu dinheiro em que a Júlia responde a perguntas dos leitores e reage aos comentários na internet, claro, todos relacionados ali a questões de dinheiro e de finanças, finanças pessoais, direito da família, enfim, uma série de questões onde costuma ter bastante vespa ali, muita coisa para a gente mexer. E o primeiro programa já está no ar, vocês podem acessar no YouTube do Seu Dinheiro. A Dinheirista também é uma coluna, também está no nosso site a partir desta sexta-feira. E, Júlia, se alguém tivesse, as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, nos ouvindo, quiserem mandar alguma dúvida, se enfim, nossos ouvintes aqui do Spotify, do Apple Podcasts, do Deezer ou de outro tocador, se eles tiverem alguma dúvida, enfim, como é que eles fazem para entrar em contato com você? Para mandar alguma dúvida sobre finanças, sobre investimentos, enfim, sobre dinheiro aí, sua vida financeira, basta mandar e-mail para adinheirista@seudinheiro.com. É isso aí. Também quem quiser que a Júlia reaja de mau humor, assim, alguma coisa que viu algum comentário tosco na internet, também pode mandar para o e-mail da Dinheirista. Bom, por falar em reação, tivemos, né? Vamos entrar no tema do nosso programa desta semana, porque nós vamos falar justamente de reação, uma reação que deu o que falar. O Banco Central, como todos sabem, decidiu nessa semana o futuro da taxa básica de juros e, como esperado também por todos, manteve a Selic em 13,75% ao ano. Mas o que estava fora do script de praticamente todo mundo foi o tom do comunicado do Copom. Os diretores do BC não só afirmaram que o juro não deve baixar logo, como até ameaçaram aumentar a taxa se a expectativa do mercado para a inflação continuar subindo. Ou seja, o BC marcou posição, lembrando que os juros altos vêm sendo alvo de críticas duras do governo, e o BC parece que com essa decisão quis mostrar ali, se entrincheirou com essa decisão, e isso acabou provocando uma resposta também do outro lado, que acabou pegando bastante no mercado ao longo dessa semana. Ou seja, temos aí uma coisa meio nada de novo no front, uma coisa meio Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras em que nenhum dos lados cede, e isso acaba sendo prejudicial para os dois lados, que, vamos lembrar que deveriam estar caminhando juntos, Banco Central e governo. Bom, com isso se formaram dois grupos, né? De um lado das trincheiras ali o time Lula e do outro o time do Roberto Campos Neto. Bom, mas eu vou passar para a Júlia para saber um pouco de um dos lados, né? Do lado ali, primeiro, do presidente Lula. Queria entender, Júlia, quem é que está com ele, né? E depois dessa decisão do Banco Central. E por que a reação do presidente Lula à decisão do Banco Central azedou ainda mais o clima no mercado? Vini, na verdade, o Lula, ele tem bastante gente aí do lado dele, né, nesse momento. É claro que o presidente vem pressionando bastante o Banco Central para cortar os juros, né? Então, não diria que tem muitos aí do lado dele nesse sentido, mas muitos agentes de mercado relevantes concordam, a gente até falou aqui no podcast, que a Selic está muito elevada e precisa começar a cair em algum momento em breve, né? Então, nesse sentido, o mercado reagiu mal, né, à decisão do Copom, não pela manutenção dos juros, porque isso já era esperado, mas sim porque o Copom não só não sinalizou um corte, como ainda sinalizou que poderia vir a subir o juro novamente, se necessário, e realmente isso não era muito esperado. Então, a gente tem aí tanto os investidores
tendo uma dor de barriga a esse comunicado, né? E a gente viu aí a Bolsa Brasileira caindo quase 3% no dia seguinte por causa disso. A gente tem os empresários, esses sim fazem bastante coro aí à posição do presidente Lula, né? De que querem que o juro seja cortado o quanto antes, né? Então, nesse sentido, eles estão bem aí do lado do Lula, né? Os empresários, né, o pessoal do setor produtivo que a gente fala, né, propriamente dito, e obviamente a classe política aí, como o Vitor, que não está aqui hoje com a gente, mas ele bem falou na matéria dele de Copom, o pessoal do Congresso aí meio indo com a onda, vamos dizer assim, e também ficando aí do lado do presidente Lula nessa questão de que o juro está muito alto e precisa começar a cair em breve. Né? Mas o que realmente assim, azedou para o mercado e azeda um pouco para o lado do Lula, né? Assim, não é que o mercado e os empresários discordem que o juro está alto e precisa começar a cair em breve, né? Que não pode ficar muito alto por muito tempo, senão estrangula demais a economia. Então não é que o setor econômico não esteja do lado do presidente. Mas o Lula exagera um pouco nas críticas, pesa um pouco a mão, e não foi diferente logo depois que o Copom divulgou aí a sua decisão na última quarta-feira. A gente teve aí o Lula dizendo palavras duras aí ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o tom dessas críticas não pegou bem para o mercado e contribuiu, inclusive, para a Bolsa cair um pouco mais e os juros futuros subirem um pouco mais, né? Porque quanto mais o Lula pressiona desse lado, pior é para a expectativa de juros, né? Porque o mercado entende que o governo está louco para gastar mais, que vai ficar segurando a questão do arcabouço fiscal, enfim, esse cabo de guerra só piora para os juros futuros, principalmente para os juros longos, e aí a gente vê aí uma situação no mercado que acaba sendo pior para o investidor. Mas o que o Lula disse, né? Ele basicamente falou que não tem explicação nenhuma no mundo a taxa de juros estar a 13,75% ao ano, o que não é verdade, né? A gente sabe muito bem as explicações e o Banco Central deixou bem claras as explicações. A gente tem um ambiente internacional de juros subindo, a gente tem inflação ainda preocupante tanto no Brasil quanto lá fora. Então não é verdade que não tem explicação nenhuma no mundo e a gente está ainda esperando o tal do arcabouço fiscal aqui no Brasil. O fiscal é algo que pesa aqui no Brasil, né, para essa questão de juros e que o governo adiou a divulgação para abril, né? Então o mercado estava esperando a divulgação do arcabouço antes da última reunião do Copom e foi adiado. Então não é verdade que não tem explicação para os juros estarem tão altos ainda. E o Lula continuou dizendo que quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou. Porque, de fato, se o presidente do Banco Central, agora tendo autonomia, né, por lei, se ele apresentar um desempenho insuficiente para cumprir os objetivos do Banco Central, ele pode ser demitido após uma decisão do presidente da República, né? Mas ele precisa de aval aí de pelo menos 41 dos 81 senadores. Mas quando o Lula fala isso, quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado, parece uma ameaça, né? Uma ameaça de demissão, enfim. Foi algo que não pegou bem, né? Que não caiu bem aí para o mercado. E aí ele diz, né? Que o Lula continuou, né? Que o Campos Neto só tem que cumprir a lei que determinou a autonomia do BC, cuidar da política monetária, mas também do emprego, da inflação e da renda do povo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo isso, senão eu não estaria reclamando, disse o Lula. De fato, esses são os objetivos do Banco Central, como o Lula mencionou, mas o tom da crítica dele foi interpretado como algo fora de lugar, né? Assim, ele subiu o tom realmente e não foi bem visto e azedou aí um pouco mais ainda o clima do mercado. Então, o mercado está do lado do Lula, né? Achando também que os juros estão muito altos e achou ruim o Banco Central não ter sinalizado um corte, até ter sinalizado uma alta, mas também não gosta
dessa pressão desmedida, desse cabo de guerra aí entre Banco Central e o presidente Lula, Vini. Então, foi isso que a gente viu aí, foi o mercado ficando do lado do Lula, mas não tanto assim por causa do tom das declarações dele. Não, e você disse bem que o Lula disse que não havia explicação alguma para os juros estarem onde eles estão, mas na verdade tem sim. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que pensa, né, o time do Roberto Campos Neto. Primeiro, lembrando que esse time ficou menor nessa última decisão, realmente o mercado... Acho que é legal a gente esclarecer, né, Júlia? Não é que o mercado não goste do Campos Neto, muito pelo contrário, né, que o mercado esteja com o Lula defendendo que o Campos Neto saia, não é nada disso. Mas o mercado entende que o Banco Central talvez esteja exagerando um pouco na dose dos juros e que realmente deveria, pelo menos nessa última reunião, ter sinalizado que os juros poderiam, por exemplo, começar a cair na próxima reunião. Afinal de contas, a gente tem uma economia em forte desaceleração, a gente tem o mundo todo, as voltas com o risco de uma crise global, e a gente também tem a pressão inflacionária, por exemplo, que a gente via das commodities arrefecendo, ou seja, havia elementos para o Banco Central dar a mão à palmatória para o Lula e anunciar, ou pelo menos sinalizar que os juros poderiam cair. Então, é nesse sentido, um sentido um pouco mais técnico, que o mercado está com o Lula. E nesse sentido, eu entendo que o Banco Central perdeu um pouco de apoio. E do ponto de vista político, como você também disse, o BC também ficou um pouco mais fragilizado depois dessa decisão, porque a gente tem agora empresários também se mobilizando e criticando a decisão do BC. A única voz que se levantou, uma voz política mais importante que se levantou favoravelmente ao BC foi o Arthur Lira, o presidente da Câmara, se colocando ali, defendendo ali, do ponto de vista técnico, a decisão do Banco Central. Fora isso, quem que está do lado do Campos Neto é basicamente o time dos banqueiros centrais, né? De que eu estou falando? Estou falando dos colegas dele, Jerome Powell e Christine Lagarde. O Jerome Powell, presidente do Fed, Banco Central Norte-Americano, comandou nessa semana também, na mesma super quarta, um aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. E também havia expectativa, né, ou pelo menos uma torcida de parte do mercado para que os juros ficassem estáveis lá, para tentar debelar essa crise bancária que a gente tem visto, inclusive foi tema do nosso último podcast. E lá na Europa, a Christine Lagarde foi ainda mais agressiva, né, hawkish, né, falcão no jargão do mercado, e elevou os juros lá na zona do euro em 0,5 ponto percentual. Quer dizer, e qual que é o argumento dos bancos centrais, tanto aqui no Brasil quanto lá de fora? O que eles estão se valendo? Eles estão preocupados principalmente com a inflação, Júlia, porque os preços, enfim, embora a gente tenha visto nas últimas semanas uma redução das pressões inflacionárias, os índices atuais de inflação continuam desconfortáveis. E a gente pode pegar um exemplo que saiu aqui pouco antes da gente gravar esse podcast. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, do índice que é usado como referência pelo Banco Central no sistema de metas, atingiu 0,67% em março. Foi uma leve desaceleração na comparação com o mês anterior, mas ainda assim veio acima das projeções do mercado. E além disso, a gente tem aqui no Brasil a chamada expectativa de inflação, que continua subindo. O Banco Central coleta essas informações semanalmente e toda semana após semana a expectativa para o IPCA vem aumentando. E essa foi justamente nas expectativas de inflação, foram ali justamente os pontos, né? Foi a expectativa de inflação, foi justamente o ponto que o Banco Central colocou quando ele manifestou a preocupação com a inflação. Isso porque os índices de preços são uma espécie de uma profecia autorrealizável. Ou seja, se todo mundo acredita que os preços vão subir no futuro, todo mundo começa a aumentar o preço já, né? Então, se o padeiro acredita que o preço vai subir amanhã, ele começa a aumentar o preço do pãozinho hoje. Então, o BC precisa atuar para manter a expectativa ancorada dentro da meta. E é isso que o Banco Central tentou fazer com essa decisão de quarta-feira, mas aparentemente, no mínimo, não foi
muito bem compreendido. E, como disse o próprio presidente Lula, o tempo dirá quem tem razão. Mas seja como for, a reação do mercado aqui no Brasil aos BCs mais durões, né, aqui no Brasil foi muito pior do que lá fora. O Ibovespa caiu nessa quinta-feira para abaixo do patamar dos 100 mil pontos, ou seja, né, o menor nível desde julho do ano passado. E eu acho, Gêlio, qual que é a tua expectativa? O que a gente deve enxergar daqui para frente? A hora de correr para o dólar, enfim, qual que é a tua visão sobre o que a gente, sobre os próximos capítulos dessa guerra de trincheiras? Vini, tá complicado, né, fazer previsões aí depois de ser, em alguma medida, surpreendido aí pelo Banco Central, mas eu acho que o recado que foi enviado, tanto pelo Banco Central brasileiro quanto pelos BCs gringos, é que ninguém vai facilitar com a inflação. Então, não se tem essa visão de que vai ter uma quebradeira bancária, pelo menos não por enquanto. Então, o plano original de combater a inflação a todo custo é o que vai continuar sendo seguido, né? Então, a gente tem aí renda fixa permanecendo muito atrativa, né? Quem tem pré-fixados, indexados à inflação na carteira, sofrendo com a volatilidade, por exemplo, a gente viu os juros futuros subindo aí, e quem tem esses títulos na carteira viu uma desvalorização, mas para quem ficar com eles até vencimento, está contratando aí boas taxas, né? Pós-fixados permanecem atrativos, permanecem nessa boa onda, e então a gente vê aí uma bolsa brasileira, apesar de barata, né? Como muitos analistas dizem aí no mercado, continua numa situação complicada, né, para os próximos tempos, até a gente ter uma sinalização de que o juro pode cair. Mas o Banco Central, no seu cenário, né, que deu aí no comunicado da última reunião, o cenário base do Banco Central prevê algum corte de juro ainda para esse ano, sem precisar quando, mas pelos números ali apresentados, está prevendo sim um corte de juro. Então, ele deixou subentendido que o juro deve já começar a cair esse ano, mas não vai ser uma queda assim ainda muito substancial, né? Então a gente deve ver um tempo aí de juro elevado ainda por algum tempo. Então eu acho que ainda a gente está numa situação de proteção, né, da carteira, pelo menos por esse ano aí, vendo os ativos de proteção se destacando mais do que os ativos de risco, apesar da gente estar vendo, por exemplo, aí no mercado de criptomoedas, algumas valorizações formidáveis, mas aí não é pela questão de juro, né? Como a gente falou aqui no podcast passado, é muito por uma questão de desconfiança do sistema bancário. Mas eu acho que em relação à Bolsa, a situação permanece aí difícil, Vini. Não sei como que você está vendo aí, você que até acompanha a Bolsa um pouco mais. Diz aquela velha máxima do mercado, que compre quando há sangue nas ruas. Nesse momento temos sangue nas ruas, mas é muito difícil, é muito fácil falar e muito difícil fazer. Ainda mais numa situação, né, essa frase dita geralmente num contexto lá de fora, em que as taxas de juros são historicamente muito mais baixas do que as brasileiras. Você sair na rua com sangue nas ruas nesse momento, né, ou seja, comprar bolsa nesse momento, é uma decisão muito difícil se você parar para pensar que você, sem ter trabalho algum, você pode ganhar quase 14% ao ano, juro real na casa dos 8% hoje no Brasil, sem ter trabalho algum. Então, não é fácil entrar na bolsa nesse momento, embora realmente esteja muito barato. Eu vejo, Júlia, com alguma preocupação um risco de crise institucional, sabe? Essa temperatura entre o Banco Central e o presidente, o executivo, não diminuir, eu temo um pouco por uma questão de crise institucional. Se uma simples moção, se algum deputado, se algum senador da oposição resolver se movimentar para tentar, por exemplo, tirar o Roberto Campos Neto do cargo,
mesmo que não dê em nada, imagina o barulho que isso vai causar e o estrago que isso pode causar na Bolsa. Acho que é um risco que a gente não pode descartar nesse momento. Agora, para o investidor que tem uma visão de longo prazo, né, se a gente estiver olhando, né, pô, esquece o Lula, esquece o Roberto Campos Neto, pô, estou olhando para daqui a 4, 5, 10 anos, acho que você tem a oportunidade de comprar, ser sócio de grandes empresas brasileiras por preços que provavelmente não vão se repetir. Então, vejo a Bolsa com bastante oportunidade também, mas com muito, né, com 2 pés atrás, porque realmente não vejo como uma situação trivial. Agora, o que pode melhorar, né? Para a gente não ficar aqui só na questão só no lado ruim da coisa. O que o governo pode fazer para melhorar a situação? Acho que tem 2 coisas que estão ao alcance. A primeira é a proposta de reforma tributária, que, poxa, o governo levou, né? Hoje a gente tem no governo o Bernardo Api, que é um cara cuja missão de vida se tornou a reforma tributária. Então, um dos grandes especialistas no tema, assim, uma pessoa em que eu confio, né, para tratar do assunto, porque são tantos interesses, é um sistema tão complexo, e ele realmente se debruçou sobre esse tema, e creio eu que se a reforma tributária sair nos moldes do que o governo e até as propostas que estão no Congresso hoje estão se desenhando, a gente pode ter um ganho de competitividade para a economia brasileira e para as empresas enorme. Então, a gente pode ter a Bolsa andando muito por conta disso. E o outro, que acho que é uma questão mais de curto prazo, que também pode ajudar a colocar água nessa fervura de uma possível crise institucional, é o novo arcabouço fiscal, que foi adiado. A expectativa inicial era que o governo tornasse isso público antes da viagem do presidente à China, mas a adiado isso também ajudou a provocar mais incerteza no mercado, e eu acredito que quando esse arcabouço vier à tona, como você colocou, né, Gina, mesmo que seja ali meia boca, assim, mas mostrar alguma sinalização de que a gente vai ter um controle de gastos, eu também vejo o mercado se acalmando e pode criar aí uma oportunidade de curto prazo para o mercado de renda variável também. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, você estava... Não, eu só queria dizer que essa questão dos ativos de risco não é que não haja bons ativos para comprar, né? A questão é que a gente agora está sem visão de quando vai começar a melhorar, né? Então seria uma aposta, é como você falou, para um longo prazo, no sentido de que não tem que ser aquela aposta assim, eu vou botar aquele dinheiro aqui, porque em algum momento essa situação vai melhorar, porque esse ativo está muito barato. Mas que momento a gente não está conseguindo precisar agora, porque justamente a gente está a gente está com uma falta de sinalização por parte dos bancos centrais de quando que, aqui no Brasil, de quando que os juros caem, lá fora de quando que os juros estacionam e quando eles caem. Que, por exemplo, o Powell disse que não está nem trabalhando com corte de juros no momento. Então a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Então, é uma coisa, um dinheiro ali meio botar aqui porque pode virar em algum momento, mas vou dar uma esquecida porque não sei quando, não tenho esse timing, né? Eu acho que é um pouco por aí, Vini. Cuidado com aquela dica também. Tem tanta empresa boa e barata na bolsa. Se for para entrar, se for para arriscar o patrimônio, vai tentar comprar aquela ação que vai bombar, né? Não vai na dica do amigo. Toma muito cuidado com isso. Hoje você tem aí empresas de primeiríssima linha, com múltiplos muito descontados. Então, acho que também não tem muito o que errar, assim, não tem muito o que ficar inventando se for colocar o patrimônio na renda variável nesse momento. Bom, mas acho que a gente pode passar agora para o segundo bloco do nosso programa, né? Vamos aos touros e os ursos da semana, né? Esse é o momento em que a gente seleciona quem mandou bem e aqueles que a gente quer cornetar. Bom, vamos começar pela corneta, porque os ursos estão bem mais fáceis de serem caçados no mercado nesse momento. Júlia, começa você. Quem é o seu urso da semana? Meu urso da semana, Vini, vai para Tenda, a empresa Tenda, construtora, né, com ações negociadas na Bolsa, que essa semana já está com uma queda, no momento que a gente grava esse programa, de mais de 17%.
motivada principalmente aí pelo resultado desfavorável para a empresa em uma concorrência pública aberta pela Prefeitura de São Paulo, que foi divulgado essa semana. A Tenda, ela vai ser a construtora menos beneficiada pelo programa Pode Entrar, que é um projeto habitacional da Prefeitura de São Paulo, né, destinado a famílias de baixa renda e que vai contar com investimentos da ordem de 6 bilhões de reais para construir 38,8 mil unidades habitacionais em 2 anos. A Prefeitura divulgou, né, o resultado dessa concorrência essa semana e mostrou que a Tenda só conseguiu emplacar nesse edital a construção de 870 unidades, né, com valor geral de vendas aí de apenas 181 milhões de reais. Né, foi a empresa, como eu falei, que conseguiu emplacar menos unidades nessa concorrência. A Tenda até tentou oferecer mais, só que alguns empreendimentos dela foram desconsiderados por não atender às exigências do edital em termos de localização das unidades. Só a título de comparação, a construtora que conseguiu emplacar mais unidades, né, no edital desse projeto foi a Plano & Plano, que deve construir 7 mil unidades com um VGV de 1,3 bilhão de reais. Então, os investidores reagiram bem mal, né, a esse resultado, as ações da Plano & Plano subiram logo após a divulgação do resultado desse edital, subiram aí quase 6%, e as da Tenda caíram aí imediatamente depois, caíram aí mais de 10%, acumulam aí uma queda de 17% na semana, numa semana que também não foi fácil para construtoras em geral e empresas que são muito sensíveis a juros em geral, porque a gente viu aí os juros futuros disparando com a decisão do Copom. Então, as construtoras já não estão numa fase boa por causa dos juros elevados, e a Tenda, que é focada justamente em moradias de baixa renda, não conseguiu se beneficiar de um programa que seria aí muito importante para ela, né? Acabou emplacando poucas unidades e os investidores reagiram mal, Vini. É isso aí, Júlia. Bom, vou falar agora do meu urso da semana e ele vai para o Deutsche Bank, só para dizer que a gente não falou aqui de crise bancária. As ações do tradicional banco alemão estão desabando no momento em que a gente grava esse podcast, depois que que a cotação do CDS, que é uma espécie de seguro contra calote, disparou no mercado. E qual a razão para essa disparada? Bom, chego lá. Mas, resumindo, é o receio de que o Deutsche seja a próxima vítima da crise bancária que está afetando o sistema financeiro global. Bom, o Deutsche foi uma das instituições bastante afetadas pela última crise, a de 2008. O banco nunca ficou muito bem das pernas desde então, mas vinha resistindo, passou por uma grande reestruturação em 2018 e 2019 e aparentemente estava bem, né? O banco divulgou o balanço há algumas semanas e mostrou um resultado bem positivo, registrou em 2022 um lucro líquido da ordem de 5 bilhões de euros, um forte aumento em relação ao ano anterior. No trimestre já são 10 trimestres consecutivos de lucro. Quer dizer, parecia que estava tudo bem com o Deutsche, mas assim, é aquela coisa com o banco também é igual à inflação, é uma profecia autorrealizável. Se as pessoas acordam um dia achando que um banco vai quebrar, ele vai e quebra mesmo. Então pode ser que isso esteja acontecendo com o Deutsche nesse momento, e seja como for, vira motivo de preocupação, porque as ações dos outros bancos acabam caindo junto, e com isso as autoridades começam a ter que se movimentar para pensar em um possível resgate. Não está se falando nada disso do Deutsche nesse momento. Acho até estranha essa queda da semana do Deutsche, mas de toda maneira fica aqui o meu prêmio de urso da semana para o Deutsche, e espero que essa crise bancária dê uma arrefecida e que a gente não veja mais bancos aqui sendo nossos ursos, Júlia. Mas agora vamos passar aqui, né, encerrar aqui com uma nota alta no nosso podcast. Vamos falar dos touros da semana, até porque eles parecem meio ameaçados de extinção nos últimos tempos. Então, Júlia, fala aí, para quem você manda o seu prêmio de touro? Eu escolhi, para terminar numa nota positiva, a Positivo como o meu touro da semana.
Também uma ação que vinha sofrendo na Bolsa, né, acumula uma queda aí de cerca de 40% nos últimos 6 meses, mas essa semana a ação chegou a disparar 16% depois da divulgação do seu balanço do quarto trimestre de 2022, que agradou muito aí os investidores, e agora no acumulado da semana a alta da ação da Positivo na Bolsa é de mais de 11%. E quais foram os números, né, que agradaram aí aos investidores? A empresa viu o seu lucro líquido ajustado disparar 221% no quarto trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior, para um montante aí de 137 milhões de reais. A receita líquida cresceu 18% para 1,26 bilhão de reais e o EBITDA ajustado subiu 162% para 241,5 milhões de reais nessa mesma base de comparação. Segundo a Positivo, esse desempenho é resultado da expansão dos negócios da companhia e de uma maior diversificação de negócios, além de uma menor dependência da parte de consumo e de projetos mais complexos, né? Então, essa parte de consumo aí da Positivo não vinha indo muito bem. Essa diversificação dos negócios acabou beneficiando os números da empresa e melhorando o cenário para a empresa. E os analistas divulgaram aí os seus relatórios sobre a ação da empresa, né? E tem uma visão muito positiva para a companhia. O BTG e a XP, por exemplo, acreditam que a ação possa se valorizar coisa de 150% em um ano. O BTG destacou a liderança da Positivo no nicho de baixo custo para computadores e celulares, em contratos com instituições públicas, e os analistas do BTG também veem com bons olhos a diversificação da empresa, justamente, e principalmente na prestação de serviços e investimento em inteligência artificial. Então, a Positivo aí com esses bons números do quarto trimestre é o meu touro da semana. Queria agora passar a bola para você, Vini. Quem você elege como o seu touro? Antes, só um comentário aqui, Júlia, sobre a Positivo. É difícil falar sobre a Positivo sem fazer nenhum trocadilho. Eu imagino que seja semelhante para os comentaristas esportivos que tem que falar sobre o Vitória sem fazer nenhum tipo de trocadilho também com os resultados da equipe. Bom, mas também já que a gente está indo para um assunto mais aleatório aqui, eu fui buscar o meu touro da semana também fora do universo do mercado financeiro. O meu prêmio da semana aqui de touro vai para o Skank, a banda mineira, que está se despedindo dos palcos, faz o último show agora no Mineirão. Eu fui no penúltimo, que aconteceu no último fim de semana aqui em São Paulo. Eu devo dizer que a banda continua com a mesma energia do começo da carreira, lá nos anos 90. Eu tinha visto um show do Skank nessa época, quando eles estavam começando. Inclusive, eles foram, né? O Skank foi um dos grupos que eu vi nascer, né? Acho que diferente das bandas ali dos anos 80, que você também deve gostar, né, Júlia? Né? Legião, Titãs, Paralamas. O Skank foi surgiu quando eu era jovem ali, né? Então foi uma das bandas que eu acompanho desde o primeiro disco, esperava pelos lançamentos seguintes. E o Skank também se beneficiou dessa geração MTV. Então se valeu bastante da questão ali dos clipes nessa época, conseguiu se divulgar muito bem. Ali num tempo que você praticamente não tinha como outras fontes de informação, né? Não tinha internet, então você tinha a MTV ali era quem ditava praticamente o que as pessoas, o que os jovens principalmente ouviam. E daquela geração, o Skank foi a banda que eu entendo que conseguiu se manter relevante por mais tempo. Ainda que eu nem gosto muito dessa fase final, essa coisa meio Nando Reis demais para mim, deu uma estragada no Skank nessa reta final da banda. Eu gosto mais deles ali pelo meio da carreira, quando eles tentaram ali também emular um pouco Beatles ali, foi a parte que eu mais curti a banda. Mas eu gosto muito do som do começo deles também, que era uma coisa mais reggae, mais animada, com os metais. Enfim, uma trajetória do Skank, sem dúvida, vitoriosa. Então fica aqui o meu prêmio de touro da semana, pelo conjunto da obra. Júlia, você gosta do Skank? Eu gosto mais do Skank no início, Vini. Depois eu acho que a banda ficou um pouco chata.
para mim, para o meu gosto. Mas lá no iniciozinho, quando eles estouraram lá, aquele disco Samba Poconé, né? Eu acho que era. Não era esse o nome do disco? Acho que era. Esse Aí eu mesmo. estava mais. Mas assim, o contato que eu tinha com o Skank era mais MTV mesmo, como você falou, porque eu não era uma fã que ficava ouvindo o disco. A minha irmã até tinha o disco do Skank, esse aí, que foi famosão, mas o contato maior que eu tinha com eles era pelos clipes nas paradas da MTV, porque eu era viciada, né, em MTV naquela época, então acho que é mais memória afetiva no meu caso. Não acompanhei tanto a trajetória inteira da banda, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, com isso a gente termina mais um podcast Touros e Ursos. Júlia, é isso, né? Para quem quiser acompanhar você lá na Dinheirista, como é que é? Qual é mesmo o e-mail para mandar dúvidas? O e-mail para mandar dúvidas financeiras sobre dinheiro, investimentos, enfim, suas aflições financeiras é adinheirista@seudinheiro.com. Bom, mas lembrando que a Júlia continua aqui nos Cast Todos os Ursos também, então ela estará pronta para responder e para comentar os assuntos da semana e também para dar aqui seu prêmio de touro e de urso da semana. Bom, pessoal, também acessem, né, outras notícias lá no seudinheiro.com e a gente fica por aqui. Até a próxima e aquele abraço.